Estamos ao vivo agora no Instagram e hoje nós estamos retomando as nossas lives. Eu tinha dado uma paradinha para me reestruturar e reorganizar para voltar com tudo agora todas as terças-feiras, às 20 horas. Vamos fazer mais cedo, às 20 horas, todas as terças-feiras, e em breve teremos aí mais lives. Por enquanto, toda terça-feira. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que para quem é mãe, pai, professor, educador, que lida com crianças, é babá, enfim, lida com crianças de alguma forma, é um tema muito necessário, inclusive, que é o que a punição provoca na criança. Eu tinha feito um post aqui no Espaço das Emoções, no Instagram, no Face, e esse post deu muitos comentários, muita discussão, muitas pessoas mandaram mensagens para mim, falando o que perceberam do conteúdo do post, e aí então decidi fazer uma live, e essa live está sendo gravada também, e depois a gente vai disponibilizá-la. Você vai ter acesso a ela, você que vai assistir depois, vai ter acesso aí durante 24 horas. Então amanhã até as 8 horas da noite a live estará disponível. Então olha só, vamos pensar o que a punição provoca na criança. Eu estou aqui com as minhas anotações super importantes, né? Porque são muitas coisas para falar sobre esse assunto. Então muito boa noite para quem está chegando. Faço o convite para vocês convidarem outras pessoas também para participarem dessa live, enviarem para outras pessoas, que é um assunto muito importante. Então vamos, para começar esse assunto, eu vou contar um caso que aconteceu hoje comigo. Eu faço aula de zumba na academia, adoro dançar, gente. Vocês gostam de dançar? Eu adoro dançar. Para mim a dança é o que mais me ajuda a relaxar, abstrair, relaxar a mente, assim, eu gosto muito de dançar. E eu tava na zumba e aconteceu uma cena lá curiosa, pra mim é curiosa. E boa noite pra quem tá chegando. A cena foi a seguinte, uma aluna saiu pra ir ao banheiro. E aí, na hora que ela voltou, a professora brincou com ela assim, você vai ter que fazer flexões porque você saiu da aula. E aí, a turma começou a brincar e falar, vai ter que ajoelhar no milho, vai ter que cheirar a parede. E aí a pessoa foi, no sentido de fazer graça, né? Foi para a parede e fez aquela cena tão clássica, né? De ficar encostado na parede, de cabeça baixa, cheirando a parede. E todo mundo caiu na gargalhada e riu. Foi uma cena até engraçada, mas euzinho aqui fiquei a pensar muito sobre isso. Falou, gente, olha que coisa. A punição é algo naturalizado em nós. Como que nós vemos essa questão da punição de uma forma tão comum e natural que a gente brinca, né, com tanta facilidade sobre isso? E quando a gente fala que toda brincadeira tem um fundo de verdade, a gente precisa realmente pensar sobre isso. Porque o que será que realmente passa no coração daquelas pessoas? Eu não entrevistei as pessoas, deixo muito claro aqui. Eu não parei para perguntar o que você pensa sobre punição e tal, porque não era o lugar. Mas eu fiquei bem curiosa. O que será que realmente passava na mente e no coração daquelas pessoas sobre a punição? É claro que elas estavam relembrando cenas de 1900 e antigamente, né? Hoje em dia não se ajoelha no milho, graças a Deus. Não cheira a parede, graças a Deus, né? Hoje em dia, graças a Deus, não se tem isso nas escolas, com as crianças em casa e tudo mais, mas tem outras coisas. Mas, é claro, a gente pensa que já melhoramos muito em relação à punição, mas mesmo assim, aquele sentimento de punição continua. E como é que será que as pessoas veem punição? E você que está aqui comigo, como é que você vê a punição? Pode conversar comigo aqui, que é a nossa live para a gente conversar. Então, eu trouxe aqui algumas coisas para a gente pensar sobre isso, para a gente pensar junto, tá bom? Olha só, apesar de já ter melhorado, como eu disse, ainda assim, hoje,
crianças são punidas por comportamentos que elas têm. Mas então, o que significa punição? Punição é você gerar uma consequência para algum ato. E no dicionário está assim: qualquer forma de castigo que se impõe a alguém por uma falta cometida. Qualquer forma de castigo, né? Então, punição é você vai castigar alguém porque ela fez alguma coisa inadequada ou que você não gostou, enfim. Cacá Mello está falando: ainda tem castigo na escola de bebês de 3 anos. Tirei meu filho da escola, absurdo. Que tipo de castigo, Cacá, que tem lá? Me conta, quero saber. Que tipo de castigo que essa escola tinha e você fez você tirar o seu filho de lá? Cíntia, tudo bem? Então, a gente tem que pensar que punição é simplesmente isso. Eu vou castigar alguém por um comportamento. Coloca no cantinho do pensamento. Vamos falar sobre cantinho do pensamento aqui, tá? Muito importante. Então, fica aqui para você ver. Inclusive, depois você pode até mandar para a escola. Aí você pega o conteúdo e manda para a escola e fala: tá vendo? O motivo que eu tirei meu filho da escola. Então, olha só. O que a punição ensina? Tá chovendo. O que a punição ensina? Vamos prestar bastante atenção nisso aqui. Tomara que não caia a internet, né? Porque começou a chover aqui e tá trovejando. Olha, escuta. Bom, vamos continuar. A punição ensina que o erro é ruim e eu devo evitar errar. E esse tipo de pensamento cria uma mentalidade cristalizada na cabeça da pessoa que ela deve evitar errar, porque toda vez que ela vai errar, ela vai ser punida. E aí começam a se criar mentalidades perfeccionistas. Sim, perfeccionistas. Porque não, eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho sempre que acertar, eu tenho sempre que ser bom, eu tenho sempre que atender as expectativas. Olha uma coisa que o erro faz. A outra, se eu errar, eu vou ter uma consequência que eu não gosto e que me faz sofrer. Então, é isso que a punição ensina. Ou eu tenho que acertar para ser amado, ou toda vez que eu erro, eu vou sofrer. E aí a gente tem que começar a pensar, mas teve algum aprendizado a partir da punição? Teve algum aprendizado para que a criança, da próxima vez, ela acerte? Ela faça da forma adequada? Ela aprendeu alguma coisa com a punição? Lá a Cíntia está falando que na escola do Benjamin a professora diz perder a vez. Pois é. A questão do perder a vez, Cíntia, ela é muito relativa, depende muito do contexto, sabe? Porque o que a gente vai falar mais aqui pra frente, fica aí para você acompanhar o que quer dizer uma diferença entre punição e consequência. A gente tem que ter muita clareza e saber diferenciar. Nós viemos de um ponto de que todo tipo de erro da criança ela vai ser punida, né? E aí parece que qualquer outro tipo de fala, de ação, quem é muito contrário à punição vai achar que está punindo. Então a gente tem que ser muito racional, muito crítico para avaliar verdadeiramente se é punição ou não. Tudo depende, gente, da intenção. Não dá pra gente avaliar o que os outros fazem, falando, é punição, não é punição. Quando é uma coisa, tipo, perder a vez, nesse sentido, se a gente não souber a intenção e como a pessoa faz. E o mais importante é você saber como é que você vai fazer com o seu filho, tá bom? Então, olha quais são os tipos de punição hoje em dia. Antigamente era ficar ajoelhado no milho, escrever 1 milhão de vezes no quadro, eu não vou fazer isso mais. Eram mais severas. Mas hoje em dia, quais são os tipos de punições que a gente ainda encontra? Ficar de castigo. Vai ficar sem o videogame, vai ficar sem o brinquedo, não vai brincar. E brincar que é tão importante para criança, né? Vai apanhar, tem gente que bate no filho, né? Ou vai para o cantinho do pensamento, né? Que a gente estava falando aqui agora. E aí, então, a gente tem que pensar o seguinte. Quando hoje em dia as crianças passam por esse tipo de punição, o que a criança entende? A gente tem que refletir o que está passando na cabecinha e no coração dessa criança. Afinal de contas, a gente está educando, né? Bom, será que vocês vão se surpreender? Me conta aí o que vocês estão achando do que eu vou falar aqui, do que a criança entende. Uma
coisa que a criança entende é: mamãe e papai, ou a professora, enfim, quem está punindo, não gosta de mim. Não gosta de mim. Me rejeitam. Não gostam do meu jeito, não gostam de quem eu sou. É uma forma que ela entende. Porque a criança, ela não tem o raciocínio que o adulto tem. Então, se ela é punida, ela vai ficar pensando: nossa, mas não gosta de mim, porque olha o que está fazendo comigo, está me fazendo sofrer. E quem faz o outro sofrer não gosta do outro. Ixi. Tenho certeza que não é isso que você quer que seu filho pense quando você está punindo, né? Outra coisa que a criança pensa: eu sou uma pessoa má. Eu sou uma criança má. Sou ruim. Eu só faço as coisas erradas. Tudo que eu faço é errado. Também acho que não é isso que você quer que seu filho pense. Quando os pais estão punindo, gente, eles não querem que o filho entenda isso. Mas, olha, a gente tem que entender que a criança tem a forma dela de entender e interpretar o mundo. Então não adianta os pais punirem achando que meu filho vai entender, ele vai aprender com o que ele fez, ele vai aprender com as consequências, porque não vai. Ela vai entender um tanto de coisa, menos o que você quer que ela entenda. Que dó, né, Elaine? Que dó. Dá dó mesmo, gente, é pra ter dó. Mas não é só pra ter dó, é pra pensar sobre isso. Cacá tá falando que o filho fica com raiva. Olha, Cacá, é claro, pensa. Você faz alguma coisa no trabalho e vem seu chefe e te pune. Ah, você vai perder X% do seu salário, vou descontar do seu salário. Ou então chama sua atenção na frente de alguém ou então até te bate. Pessoas controladas, né? Mas imagina que a pessoa reage assim com você quando você faz algum equívoco. Sem saber, por exemplo, erra alguma coisa no trabalho, se equivoca. Você vai ficar com raiva, obviamente. Por que com a criança vai ser diferente? Ela também vai ficar com raiva. Porque, afinal de contas, ela está sendo agredida. Porque uma punição é uma forma de agressão também, né? Seja verbal, né, de brigar com a criança, de gritar com ela, ou realmente física. Então, gente, a punição ensina alguma coisa que você está querendo ensinar? Não. Eu já estou falando que não. Não ensina. Não ensina e não vai ensinar. Porque a criança interpreta o mundo de uma forma muito imatura, que faz parte da fase em que ela se encontra. Então, a gente está falando aqui de crianças da primeira infância, né? De 0 a 6 anos, até 7 anos, mais ou menos. Então é assim que ela vai entender o mundo, gente. Ela vai entender num sentido muito literal, que é esse sentido que eu falei aqui agora. Então, vamos continuar aqui a pensar sobre isso e vamos aprofundar mais nisso. A criança aprendeu a se expressar de uma forma mais adequada quando ela foi punida? Não, né? Não. Vamos pegar o caso da... Deixa eu ver o exemplo que eu separei aqui. Vamos pegar um exemplo aqui. A criança estava com raiva, pegou um objeto, jogou no chão e quebrou. Ela quebrou o objeto. E aí, qual é o comportamento de punição? Vai ficar de castigo, vai perder alguma coisa, vai ficar sem brincar, vai ficar no cantinho do pensamento e tudo mais. Então, aconteceu isso tudo com ela. Beleza, foi punida. Ela aprendeu como que ela vai expressar a raiva dela depois que ela foi punida? Porque, afinal de contas, ela jogou o objeto no chão e quebrou porque ela estava com raiva. E aí ela aprendeu verdadeiramente que não é assim que a gente expressa a nossa raiva? Uma coisa a gente tem que entender, gente, tá tudo bem sentir raiva. Você sente raiva, eu sinto raiva, todo mundo sente raiva. Raiva é natural, é biológico, é humano. Só que o que a gente tem que entender é como que eu vou expressar essa raiva. E como é que a gente está ensinando isso para as crianças? É punindo? Punindo, ela não está aprendendo que existem outras formas de expressar quando você está com raiva. Punindo, ela só está aprendendo que existem consequências graves para os atos graves. Hoje em dia as cadeias estão cheias porque a nossa cultura educou dessa forma. Acreditamos que quanto mais pais educarem de outra forma,
os adultos vão perceber que existem consequências e eles vão, por si só, buscarem as melhores consequências para suas ações, vão pensar antes de fazer as coisas, vão prever as consequências, né? E não vão ficar simplesmente esperando a punição e tentando dar um tomé na punição, né? Tentando fugir da punição de alguma forma. Então, olha só, o que pode acontecer nesse exemplo que a criança quebra o objeto? Ela pode até não quebrar mais objetos quando ela ficar com raiva, né? Porque ela foi punida, enfim. Mas ela vai continuar expressando de formas inadequadas a raiva dela, como morder, como bater, como gritar. Então, de alguma outra forma, ela vai continuar expressando a sua raiva. E aí, o comportamento só muda de contexto. Mas a causa continua a mesma, é inabilidade de lidar com a raiva. E punir não ensina ninguém a lidar com a raiva. Simples assim. Nós vamos pensar em dois pontos aqui, que é o cantinho do pensamento e o bater. 2. O que a criança entende quando ela apanha? Então ela quebrou lá o objeto e apanhou. O que ela vai aprender? Agredindo, nós podemos resolver os nossos problemas. É batendo que se resolve o problema. É isso que ela entende, é no sentido literal. Ela não vai filosofar nada não. Ela não vai ficar, eu apanhei porque eu fiz uma coisa inadequada e meus pais esperam o melhor de mim, eles não esperavam que eu fizesse isso, eu decepcionei meus pais e lá, isso não vai acontecer. Então ela entende que é batendo que se resolve e aí os pais se surpreendem com a criança batendo, de repente batendo neles, quando estão com raiva ou quando estão com alguma frustração ou com algum problema, algum conflito, né? Batendo nos amiguinhos, porque é assim que ela aprendeu. Outra coisa que ela entende, quem ganha é o mais forte. Quem é o mais forte vai ganhar, então eu vou fazer de tudo para eu ser mais forte que a minha mãe ou meu pai. Eu vou pegar um fôlego bacana aqui para dar conta de ganhar. Isso não é nada consciente, não, tá, gente? Isso vai acontecendo internamente, os pensamentos não são necessariamente lineares assim, mas o entendimento é esse aí. A mensagem é essa que fica, tá? E o que mais que gera o bater? Gera um afastamento afetivo. Aquelas crianças que apanham muito dos pais, dificilmente elas vão ter um vínculo afetivo carinhoso com esses pais. Geralmente vai criar um afastamento. E quanto mais ela apanha, mais afastamento afetivo ela vai ter. E aí a gente vê hoje em dia adultos que têm dificuldade de relacionar com os pais. Um dos motivos pode ser esse. Apanhou tanto, foi tanto punido que isso afastou. E punir, gente, bater, não gera conexão, gera afastamento. Simples assim. Então, se você quer gerar conexão com seu filho, bater não vai resolver. Punir também não vai resolver. Vamos falar agora do cantinho do pensamento. Bom, cantinho do pensamento, tem muitas pessoas hoje em dia que usam o cantinho do pensamento, não é verdade? Mas é preciso agora parar para pensar. E eu vou falar aqui algumas questões para você pensar aí, você que mesmo você que é contra o cantinho do pensamento, poder ajudar outras pessoas a refletirem. A gente, quando fala de educação, a gente tem que ajudar as pessoas a pensarem diferente, não ficar julgando. Trovão. E não ficar julgando, apontando, porque isso também não vai ajudar ninguém a melhorar. A gente tem que mostrar pontos para ela pensar, né? A criança, gente, ela está desenvolvendo. Então, o cérebro dela está em desenvolvimento, certo? O córtex pré-frontal dela está em desenvolvimento e vai terminar de ficar totalmente formado depois dos 21 anos. Ou seja, lá para frente, não é agora. Então, a capacidade de raciocínio, de reflexão, de ponderação, né, de avaliação de causas e consequências está muito, muito pequena ainda. Então, a criança, ela vai para o cantinho do pensamento, ela vai pensar em tudo, minha filha. Tem historinha, vai cantar música internamente, vai ficar mirabolando um tanto de coisa, menos o que os pais querem que ela pense. Menos pensar nas consequências das suas ações.
muito menos aprender sozinha com os seus erros. Gente, adulto, pai, mãe, professor, enfim, eles existem para orientar. E a punição não orienta ninguém, né? Então a criança ficar no cantinho do pensamento, ela não vai ter a capacidade de avaliar as consequências dos seus atos, de pensar no que causou nas outras pessoas, de avaliar como que fez os outros se sentirem. Não vai. Ela vai pensar um tanto de coisa, sei lá o que vai passar na cabeça dessas crianças. Menos avaliar e aprender com o erro. Cantinho do pensamento não funciona. Então, vamos ajudar as pessoas a pensarem sobre isso. E falando com muita tranquilidade, gente, muita naturalidade, sem querer ganhar disputa, né, também de que eu estou certo que cantinho do pensamento funciona e outra pessoa quer falar que funciona. Por quê? Quando se pune, a gente pode até cessar aquele comportamento. Então, colocar a criança no cantinho do pensamento pode até fazer com que ela não repita aquele comportamento mais, mas não quer dizer que ela aprendeu alguma habilidade socioemocional, alguma habilidade de relacionamento, algum comportamento adequado. Não quer dizer isso não, tá? Só quer dizer que ela não vai fazer aquilo ali mais, tá? Então, o que a punição provoca na criança? Rebeldia, ressentimento, medo, culpa, dissimulação, vício em aprovação, afeta na autoestima dela, gera um pensamento antieducativo, porque ela vai ficar pensando como que ela pode não ser pega da próxima vez que ela fizer alguma coisa errada. Então, vai gerar um tanto de sentimentos nela, um tanto de pensamentos nela que vão contra, totalmente oposto, totalmente o contrário do que os pais querem atingir, que é ensinar a criança a se comportar, ensinar uma melhor forma de reagir perante o que sente. Não vai funcionar. Percebeu, gente? Tá dando para acompanhar? Manda aqui para mim um joinha, os comentários, para ver se vocês estão acompanhando o raciocínio de que a punição realmente não funciona, né? Então é muito importante a gente pensar todas as vezes que a gente vê uma criança ser punida, entender que o que está gerando nela é tudo menos o que a gente quer. Então, se a gente não está atingindo o objetivo que a gente quer, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar de estratégia. E olha, aquelas pessoas que acreditam na punição, que são mais rígidas e acham que a criança tem que apanhar, e acham que a criança tem que sofrer para aprender, acham que a criança tem que aprender na base do sofrimento. Muitas vezes ela tem questões próprias da própria infância, questões emocionais dela, muito particulares, que ela não ressignificou, que ela não superou. É a referência de vida dela. Quando a gente julga essas pessoas, a gente não está ajudando o mundo a se transformar. A gente não está ajudando as pessoas a repensarem na educação e buscarem cada vez mais fazer uma educação mais amorosa, com uma comunicação mais assertiva, mais respeitosa. Então a gente também tem que ser empático com essas pessoas e ajudá-las a refletir. Vamos continuar aqui no auxílio a essa reflexão, então. Outra coisa muito importante que a gente precisa pensar: quais são os motivos que estão levando os pais a punirem a criança? Porque, afinal de contas, está se punindo a criança. E aí, quando a gente levanta os pontos, chega até a doer um pouquinho o coração quando as pessoas percebem os motivos. E eu vou falar aqui. Primeiro, pelo jeito criança de ser. Vou dar um exemplo. A criança sai correndo loucamente pelo lugar, pelo espaço que não deve, né? Sai correndo. E aí as pessoas, por medo de incomodarem os outros, ou por medo mesmo da criança se machucar e tudo mais, pune a criança. Coloca ela de castigo, coloca ela no cantinho, bate na criança. E, gente, ela estava só extravasando energia. Ela estava só sendo criança. E aí, com a punição, ela aprendeu que não deve correr em determinados lugares?
Porque a questão não é que não se deve correr nunca, a criança precisa de correr. Precisa de correr. A questão é que existem lugares que não são apropriados para correr. Então, a gente precisa ensinar essa criança que, olha, nessa sala só tem espaço para andar. Vamos treinar a andar? Vamos ver, deixa eu ver como é que anda aqui. Mostra pra mim como é que você anda nesse espaço aqui. E explica por que ali não é lugar de correr. Ah, aqui não é lugar de correr, não tem espaço, não é lugar de brincar, é lugar só de passar. A gente precisa colaborar. Ok, vamos continuar. Outro ponto que faz as crianças serem punidas. A criança está se desenvolvendo e aprendendo uma nova habilidade. Então ela quer muito servir a própria água e deixa a água cair. E vai logo, pá, leva um tapinha na mão, e é punida de alguma outra forma, alguém briga com ela. Gente, ela só quer aprender a colocar água no copo, beber água, ela só quer ter autonomia. E punir ela não vai ajudar ela a desenvolver a coordenação motora adequada para dar conta de servir e tomar água sem derrubar. Não funciona, né? Outra questão que as crianças são punidas, imaturidade normal da idade. Então a criança ficou frustrada, ela chora e se joga no chão, no meio do supermercado, e é punida. Gente, é porque ela não sabe lidar com as frustrações. Agora, ela apanhar e ser punida porque ela não sabe lidar com a frustração é estranho pensar assim. Eu não estou ajudando essa criança a aprender nada. Eu só estou reforçando nela de que quando você se frustra, você está errado e você deve negar o que você sente, você não deve se frustrar, você deve estar sempre bem e aceitar tudo que eu mando, tudo que eu quero que você faça. Mas ela não vai aprender a lidar com as próprias frustrações sendo punida, né? Outra coisa, necessidades não atendidas. Então ela está muito cansada, e aí ela tem um comportamento desafiador, chora muito, né? Ou então fica mais cansada, fala demais, que quer ir embora, por exemplo, se vocês estão no lugar. Ou uma necessidade não atendida porque ela não foi compreendida no que ela quer, no que ela precisa, no que ela sente. E aí ela se comporta de uma forma desafiadora para os pais e é punida. Ou por uma falta de colaboração da criança mesmo, ela não faz o que os pais querem que ela faça. E aí, porque não obedeceu. Então, esses são motivos dos quais as crianças são punidas, são alguns dos motivos. E aí a gente precisa entender uma coisa, é preciso aprender a avaliar, enxergar o que está por trás do comportamento da criança, o que está além desse comportamento. Então, quando ela está se jogando no chão, o que está acontecendo com ela? Quando ela bate em alguém, o que está acontecendo com ela? Quando ela não obedece, né, ou não colabora, o que está acontecendo com ela? O que ela precisa? O que eu não estou entendendo? Qual mensagem que ela está me passando, mas ela não sabe falar ainda, né? Porque o córtex pré-frontal dela ainda não está desenvolvido, mas é por meio do comportamento que ela está mostrando, mas que não está mostrando da forma que é verdadeiramente. Porque a criança, quando ela está frustrada, por exemplo, se ela não foi ensinada a falar e a expressar a frustração de forma adequada, ela não vai saber falar e te mostrar que ela está frustrada. Aí acontece que ela vai ter aquelas cenas que você já conhece. Birra, agressividade, um mau comportamento. Então, mas simplesmente ela está frustrada. Se a gente aprende a perceber que, na verdade, ela bateu, mas é porque ela está frustrada, a punição não faz o menor sentido. Não faz. O que faz sentido então, eu preciso ensinar essa criança a lidar com a frustração dela. Porque a partir do momento que eu ensinar ela a lidar com a frustração dela e ela aprender a lidar com a frustração dela, ela não vai ter esse comportamento mais, ela não vai bater mais, porque ela já vai expressar de outra forma. Simples assim. Percebe, gente? Soluções. Vamos pensar agora em soluções. Já levantamos várias problematizações, percebemos, enfim, quem está comigo aqui
manda aqui pra mim um joinha de que concorda comigo, de que realmente faz sentido, Caena. Punição não ensina nada do que a gente quer ensinar. Quem concorda comigo, manda um joinha aí. Porque, afinal de contas, agora nós precisamos pensar em estratégias. Não adianta só saber que punição não funciona. Eu preciso substituir por algo. Eu preciso conhecer outra forma de fazer. Qual é essa outra forma de fazer, né? A gente precisa entender que punição é diferente de consequências. Então, por exemplo, perder a vez, né? Muitas vezes o perder a vez pode ser uma consequência dependendo do contexto que aconteceu. Então, vamos voltar lá no caso da criança que quebrou um objeto porque estava com raiva, né? Quais seriam as consequências dessa ação dela? Gente, as consequências já aconteceram. Já quebrou, ela viu o objeto quebrar, então ela viu que joga as coisas no chão e quebra, né? Então isso já é uma consequência. E ela viu que o pai ou a mãe desaprova aquele comportamento dela. Você não vai rir, você não vai ficar feliz quando ela quebrar alguma coisa. Você vai mostrar para ela que aquilo ali é totalmente inadequado. Não é dessa forma que a gente mostra que a gente está com raiva. Então ela já vai perceber na expressão corporal dos pais que aquilo ali não foi legal. Aquilo ali já é uma consequência. Só que não para aí. Eu não posso simplesmente fazer isso. Eu preciso mostrar para ela, educar essa criança que existem outras formas dela expressar que ela está sentindo raiva. A gente precisa mostrar que quando eu estou com raiva, tá tudo bem eu estar com raiva, mas isso não me dá o direito de quebrar as coisas, de bater nas pessoas, de gritar, de xingar, de falar palavras feias, de ser rude, de ser cruel. Isso não me dá o direito. Mas eu preciso aprender a expressar de alguma forma. E para você que está com dificuldade com seu filho de lidar com a raiva, a gente tem um e-book, né, sobre como lidar com a raiva dos filhos, aqui no Espaço das Emoções, disponível para você baixar. A gente precisa pensar e criar a mentalidade do erro como uma oportunidade de aprendizado. Então, ok, ela jogou no chão o vaso, quebrou, ela errou. Então, ela precisa aprender alguma coisa com esse erro, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, primeiro, mostrar para ela que aquilo não foi legal, sem gritar, sem humilhar, sem bater. Só falar com ela, olha, não foi bom isso. Não tá legal. Agora você vai ter que sentar ali para eu poder limpar isso aqui, porque criança não pode limpar caco de vidro, caco de coisas, né, gente? E depois você vai conversar com ela. Depois que ela estiver mais calma, você vai conversar com ela e vai fazer um novo combinado. Como é que você pode mostrar essa raiva? Como é que você pode jogar para fora essa raiva? O que a gente pode fazer para isso não acontecer mais? Vocês vão fazer um novo combinado. E vocês vão pedir a colaboração dessa criança. Tem que trazer a criança para pensar, para exercitar o córtex pré-frontal dela, para ela refletir nas ações dela. É assim que ela reflete nas ações, é quando tem alguém orientando. E o que você tem que fazer, gente? Educar as emoções. É fazendo um processo de alfabetização emocional que a gente previne esses simples comportamentos. Criança que é educada emocionalmente, criança que é alfabetizada emocionalmente, dificilmente vai quebrar alguma coisa, vai jogar no chão porque está com raiva. Ela já vai ter pré-requisitos de aprender a expressar isso que ela está sentindo, né? Bom, então, é isso aí, gente, que a gente precisa aprender a fazer, entender tudo isso, entender que punição não funciona, existem outras formas de mostrar para a criança de que o comportamento dela foi inadequado, mas com paciência, buscando a calma e buscando pensar a longo prazo. Tudo que a gente faz com as crianças fica marcado nelas. Tudo que eu estou ensinando, ela está aprendendo alguma coisa. Ela não está aprendendo só quando eu estou achando que eu estou ensinando alguma coisa. Ela está aprendendo o tempo todo. Ela aprende até quando a gente erra. Agora o problema é o que ela está aprendendo com o nosso erro.
Então a gente também tem que buscar acertar mais. A gente também tem que buscar aprender com os nossos erros. Porque para pensar em você e na sua vida. Será que você tem uma mentalidade de aprender com os seus erros? Ou você evita erros? Você morre de medo de errar? Por medo de ser punido? Punido até por Deus? Olha o que causa a punição na mente da gente. Isso perpetua ao longo da vida. Então, perguntinha para você pensar, para a gente poder fechar. O que realmente vai fazer o meu filho aprender para ser uma pessoa melhor? O que eu vou fazer a partir disso que o meu filho fez que realmente vai ensinar ele o que eu quero ensinar? Se eu quero ensinar que não é jogando objetos que a gente resolve os problemas, não é batendo nele que eu vou ensinar, não é pondo no cantinho do pensamento que eu vou ensinar, não é tirando o brinquedo dele que eu vou ensinar, é ensinando que existem outras formas de mostrar que está com raiva, é ensinando que tem como lidar com a raiva, com as próprias emoções, quando você mantém a sua tranquilidade para lidar num momento tão crítico desse. Quando você mantém o seu eixo, quando você respira, quando você faz a gestão das suas emoções, a criança aprende com os exemplos. Percebe? Então pensa, a partir de agora, pensa nisso. Quando acontecer um comportamento do seu filho que você já pensar em punir, pensa, o que realmente vai fazer meu filho aprender o que ele precisa aprender? O que vai fazer ele entender que existem outras formas de se comportar, de demonstrar o que sente, o que realmente vai fazer? No caso aqui do vaso, do objeto que a criança quebrou, educar as emoções vai fazer ela aprender. Fazer combinados vai fazer ela aprender. Ter diálogos com ela no momento que ela está mais calma vai fazer ela aprender. Chamar o adulto interior que existe dentro dela vai fazer ela aprender. Ter paciência com ela vai ajudá-la a aprender. Acolher ela quando ela errar, demonstrar amor para ela quando ela errar, também vai ajudá-la a aprender. Porque um dos maiores medos do ser humano é o medo da rejeição. E quando a gente pune, a gente está ensinando rejeição. Só vou te amar quando você fizer o que eu quiser. Só vou te amar quando você fizer o que é certo. Só vou te amar quando você não errar. E a criança se sente rejeitada. E na rejeição não há aprendizado emocional positivo. Não há. Mas no amor, no afeto, na paciência, no acolhimento. Então comece a pensar aí e leve para a sua vida todas essas coisas que a gente falou aqui. Eu espero de coração que essa live tenha ajudado você a pensar um pouquinho mais sobre a punição. E você aí que sabe que essa live vai ajudar alguém, manda para essa pessoa de coração aberto e pede ela para poder ver e se inscrever no Espaço das Emoções e acompanhar a gente, que a gente continua falando sobre isso, tá bom? Muito obrigada a você que acompanhou a live, que comentou, que participou. Muito obrigada pela companhia. E tendo mais perguntas sobre punição, ficou alguma dúvida, só mandar para a gente que a gente elabora mais lives, tá bom? Um beijo e até mais!